Paz, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar vendo este vídeo. Estou eu aqui e o Marcos, né? Nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, né, Marcos? Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. É um privilégio para nós estarmos falando da palavra de Deus, né? Porque é o poder de Deus para salvar. A palavra traz o conhecimento do nosso Senhor e o conhecimento é um pacote de benefícios além da salvação. Verdade, verdade, Marco? Verdade. E aí, Marco, vai... Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos vendo. Hoje nós vamos estar falando do vídeo que é oração, vídeo proposto pelo nosso irmão Jones. Um tema bem interessante. Gostaria de encaminhar a todos aí que estão nos assistindo, que tem outros vídeos aí no canal do irmão Jones aqui, Jones Gracioli, que tem temas também relevantes para a edificação aí dos irmãos aí. E oração é um tema que vai vir a calhar aqui, tudo que vocês vão ver aqui, tanto do estudo do meu e do Jones aqui, vocês vão ver que tem coisa bem interessante. Oração não é só aquilo que vocês aprendeu, o básico não, tem muita coisa por trás da oração. Um estudo avançado da questão da oração. Pode falar, meu Deus. Oração, ela tem a ver com a intimidade com Deus, porque vamos pegar, por exemplo, um casal, né? Se não tem a comunicação, a aliança, né? Aquilo que fortalece a comunhão, a intimidade é fraca, porque não tem a comunicação. E com Deus, quando a gente fala de ter intimidade com Deus, até parece um mistério, mas não é, é simples. É você disponibilizar um tempo seu para você estar falando com Deus, meditando na sua palavra. Então é fundamental a oração, né, Marco? E nós temos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ele todo momento, ele tirava um tempo daquele alvoroço, ele ia orar. Acordava de madrugada, ele ia orar, ia tomar uma decisão antes da eleição dos seus discípulos, ele foi orar. Depois que ele veio, né, da oração, ele começou a eleger os seus discípulos. Então nós temos várias passagens na Bíblia que camaradas que resolveram orar antes de qualquer decisão e tiveram sucesso. É verdade. Né, Marco? Então a gente quer dar uma pincelada sobre oração, porque oração é um oceano de assunto que a gente pode estar tratando aqui. Isso. Mas a gente espera que você, né, possa pegar um pouco, isso entrar no seu espírito, colar no seu coração e a partir de hoje você, né, cresça mais na oração. Verdade. É verdade, Marco? Verdade. Pode falar aí, Marco. Já vou começar falando, gente, do significado da palavra oração. Vocês podem estar procurando no Google aí. Por que o significado da palavra oração? Nós protestantes, nós criamos o termo, criamos não, né? Nós seguimos o termo que está na Bíblia, que está lá escrito na Bíblia, a oração. Vocês não vão encontrar na Bíblia o termo rezar, entendeu? Rezar seguiu aí o dito popular das pessoas. Não estou querendo dizer que é errado, gente. Estou querendo dizer que o que está escrito na Bíblia é orar. E durante muito tempo, eu achava, muitos acham até hoje, que a palavra orar é semelhante à palavra rezar no dicionário. Pode procurar aí no Google que a palavra oração, ela quer dizer falar, rogar, dizer também, entendeu? A palavra rezar, ela significa recitar, ler em voz alta, apresentar lendo. Entendeu? Então vamos lá então. Orar, irmãos, é se reconhecer dependente de Deus. Orar, irmãos, é negar a autossuficiência. Orar não é repetir palavras várias vezes, porque antes mesmo de pedir, Deus sabe de nossas necessidades. Orar, irmãos, não é ficar gritando para ser visto pelos homens. Orar é um encontro pessoal com Deus em seus pensamentos, em que você, pedindo em oculto, também ocultamente o Pai recompensará. Vocês vão encontrar isso em Mateus, capítulo 6, de 1 a 15, né? Orar é o Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, que é Pai Nosso que estás no céu, e assim que todo mundo conhece a oração, né? Ela é considerada para nós, protestantes, uma oração modelo. Não quer dizer que é errado você orar ela. Seria errado você orar ela 300 vezes seguida. Porque ali no Pai Nosso fala que não tem cabimento ficar fazendo orações repetidas, entendeu?
entendeu? Não tem um cabimento ficar fazendo uma oração repetida, entendeu? Como a tradição dos homens aí fizeram, né? Às vezes tem encontros que certas organizações fazem aí que fica falando um mantra, vira um mantra, né? Vamos dar um exemplo aí. Quando você vai falar com seu pai, você vai falar com seu pai. Isso. Você chega no seu pai e fala, pai, ô pai. Vai se tornar um pouco irritante. Né? Pai. Verdade. Não, é bem mais simples do que nós imaginamos, né, Marco? Isso. E dando sequência, a oração, ela é simples, gente. Você não deve pedir, como eu disse aqui no vídeo, se não me engano, do batismo, você não deve pedir por uma padaria e nem por um caminhão de pão. É pedir pelo pão cotidiano, como está a oração do Pai Nosso em Lucas. É pedir pelo pão de cada dia, pelo prato cheio na sua casa. Entendeu? Deus vai proverá cada dia da sua vida. Não precisa você pensar adiante. Pensar lá no... eu quero ter um carro zero, eu quero... Claro, todo mundo quer ter um sonho material. Eu quero dizer assim, nunca seus pedidos devem ser só na questão futura. Pede pelo prato de hoje que Deus proverá o dia seguinte, entendeu? Mas por que eu falei essa questão de Mateus aqui? Já teve um parente meu que falou assim uma vez para mim, eu pregando de Cristo para ele, falou assim, Marco, eu não sei rezar ainda. Ele falou rezar ainda, eu não sei orar, eu não sei rezar. Gente, não se escandalize quando vocês ouvirem isso, que seja de um parente, seja de um amigo, sabe por quê? Às vezes a pessoa não soube se expressar, ela quer dizer que não sabe orar ou rezar como os pregadores, como os padres, como os pastores fazem, com uma bonita oratória. Desse jeito eles não sabem mesmo. Mas lá em Mateus ensina que você, no particular com Deus, no seu quarto, como Daniel fazia, no livro de Daniel, né? Ali você conversando com Deus, ali você encontrará comunhão com Ele. Passar a palavra para o nosso irmão Jones aqui. Bom, foi até bom você ter começado falando a explicação do significado de oração no dicionário. Mas eu quero falar, oração, ela também tem algumas finalidades no que se trata sobre Deus, né? Oração é clamar a Deus, buscar, suplicar, pedir ajuda, agradecer, receber direcionamento, intimidade, conhecimento, confessar, dizer a Deus o quanto ela é importante para você, receber em seu espírito a revelação da palavra, para se ter o conhecimento necessário, para tomarmos posse do que foi conquistado na cruz através do sangue de Jesus. Eu fiquei meditando sobre oração, e então a oração ela é bem mais do que uma conversa. Através da oração, você vai ganhando mais de Deus em você. Quando o Senhor Jesus fala, perguntaram assim para Jesus, como será a vinda do seu reino? Jesus falou assim, a vinda do reino não será com visão exterior, né? Ninguém vai poder dizer assim, ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então tudo que nós necessitamos para nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo está dentro de nós. Então, às vezes a gente está buscando muitas coisas exteriores, nós precisamos estar resolvido aqui dentro. Verdade. Não é verdade, Marco? E essas conquistas é através do relacionamento com Deus e a oração. Verdade. Né? É o Senhor, porque eu quero ler uma passagem aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 3, 17, diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha a palavra, somos transformados. Há um processo de transformação contínuo através do Espírito Santo que está em nós. Quando nós nos arrependemos, aceitamos a Cristo na nossa vida, o Espírito Santo de Cristo vem habitar em nós com um propósito, que é ministrar o conhecimento e a palavra de Deus em nós. Porque o desejo de Deus é nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. E isso é um processo demorado e constante. Então, quando nós nos colocamos na condição, igual você falou, Marco, de oração, é reconhecer que nós necessitamos de Deus, é reconhecer que nós precisamos do agir de Deus dentro de nós, né? E determinar um nível de comunhão e intimidade com o nosso Senhor. Não há relacionamento sem comunicação, não há relacionamento sem disponibilidade de tempo, nós temos que estar disponível. Talvez, o que acontece com a gente, né?
Você já foi orar e você teve aquela impressão assim de olhar para o relógio, você orou só 10 minutos e veio um pensamento assim, não virou nada, ou eu tenho que orar mais, é dúvida, né? Não ou pode eu tenho que falar palavras bonitas, não citei nenhum versículo. Gente, não tem nada disso, sabe? Não tem nada disso. E outra coisa, como nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui que nós somos transformados. Essa oração ela tem que ser sincera, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Primeira coisa, gente, Deus sabe que nós precisamos. Deus conhece o nosso coração. E o maior tolo é aquele que está tentando esconder as coisas de Deus. Na verdade, Deus sabe de todas as coisas. Então, a oração ela tem que ser expressada em verdade e em espírito, porque Deus já sabe de todas as coisas. Isso. Ah, mas se Ele já sabe, por que eu vou orar? Porque Ele quer saber que, se você sabe. Ele quer mostrar para você que você sabe disso ou não. É através da oração você vai falar, Senhor, eu sei que eu estou fazendo isso, tal, e eu preciso de Ti. É a mesma coisa quando o Senhor chamou por Adão lá no jardim. Adão, onde você está? Será que o Senhor não sabia onde Adão estava, Marcos? Isso aí nós chamamos de pergunta retórica. Ele já fez a pergunta sabendo a resposta. E tipo assim, o Senhor perguntou, Adão, onde você está? Não é no lugar físico, mas você sabe aonde você chegou com a decisão que você tomou? Essa é a pergunta que o Senhor fez para Adão. Então, a oração ela tem uma função fundamental. É a comunhão com Deus, né, Marcos? Isso. E Deus começa a trabalhar cada vez mais em nós. Ô, Marcos, pode falar aí. Gente, é o seguinte, os nossos vídeos, tanto das lives quanto aqui no YouTube, eles têm uma duração em média de 1 hora, né, Johnny? Aí eu fiquei pensando aqui, antes que alguém canse de ouvir vídeo, vai lá e tira o vídeo e pula para outra parte, e deixe de ouvir o que é mais importante, que são os puxões de orelha, né, Johnny? Quem vai me ouvir aqui, eu, Marcos, vai saber que eu sou mais aqui da questão do puxão de orelha. Então, em vez de falar aqui, começando falando de boas práticas aqui do cristão, eu já vou pular aqui na parte que Deus não ouve a oração de pessoas injustas. E isso, às vezes você, na sua conduta de vida, você está fazendo uma oração, mas o que acontece? Alguém lá em cima pode não estar ouvindo. Por que ele não está ouvindo? Não porque ele não é competente, sim porque você não está tendo um caminho de conduta decente na sua vida, um caminho assim de questão de crença, a sua crença ela é mista, você duvida da fé do Senhor, é onde ele não ouve essas orações. Quer que eu dou uma prova na Bíblia aqui de passagens que ele não ouve orações? Vamos lá então. Exemplo, Jeremias 11:14, disse o Senhor Deus, não ouvirei, triste, né, John? Não ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa de seu mal. Triste, hein? Isaías capítulo 1, versículo de 11 a 17, diz o Senhor Deus, diz Deus, hein, gente? De que serve a mim vossos sacrifícios? Isso aqui remete, gente, muita questão das promessas. A pessoa que faz tais promessas aí, eu já fiz a minha parte, já fiz uma promessa para Deus aí, e já fiz barganha. Até sacrifício de oração. Também. O termo promessa, gente, cai no termo de barganha. Não é esse sentimento que a gente tem que ter com o nosso Senhor, de barganhar algo com Ele, como se Ele não fosse o Deus da prata, Deus de tudo, Deus do ouro. Então, Ele tem poder sobre tudo, não precisa barganhar nada com a gente. De que serve para mim os vossos sacrifícios? Quem requereu isso de vossas mãos? Ponto de interrogação. Quem requereu? É Ele perguntando, nervoso, bravo. Quem que está pedindo para vocês fazerem isso aí? Quem está pedindo para vocês fazerem essas promessas aí, essas bobeiras aí que vocês estão fazendo? Isso aqui é a Bíblia que está falando, não é eu. Pelo que, quando estendeis, as vossas mãos, escondo de vós. Então você fica lá, Pai, você, assim, eu falo no sentido figurado, gente, você que está no caminho, entendeu? O povo dessa época aqui. Você fica assim, Pai, estendendo as mãos, mas ele, esconde a face, entendeu? E quando multiplicai as vossas orações, multiplicai. O que eu falei agora há pouco de orações repetidas? Várias repetições. E quando multiplicareis as vossas orações, não as ouço. Triste, hein? Triste. Vamos lá em João capítulo 9, versículo 31. Ora, sabemos que Deus não ouve, de novo, em Novo Testamento, para quem está achando que eu estou falando só do Velho.
Não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a ele, a Deus, né, e faz a sua vontade, a esse ouve. Agora uma aqui, já tinha falado antes no vídeo aqui pro Johnny, fiz uma pergunta pro irmão Jones aqui. Qual que é o sonho de todo pobre? Tinha um ganho na loteria. Essa resposta quase todo mundo sabe. Por que eu falei isso? Vamos lá, gente, em Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. O que tem de gente pedindo na cama, na cama na hora de dormir, eu quero ganhar loteria, deixa eu ganhar na quina. Só na quina tá bom, só se for na quina do pau da cama. Ó, Isaías 29, versículo de 9 a 13, disse o Senhor, este povo se aproxima de mim com os seus lábios, que é oração, lábios e oração, mas seu coração se afasta de mim, pois o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens. Aí eu pergunto para vocês, se vocês aí, seguindo os rituais aí onde vocês estão, tem fundamento bíblico que vocês estão seguindo, ou se são cultura do homem. Procura saber, gente, que o estudo que eu fiz aí, inclusive com os irmãos protestantes, tem muita coisa que é importada do catolicismo. O catolicismo importou muita coisa de judaísmo e assim vai. Coisas, mandamento de homens, cultura de homens, mas não é mandamento do Senhor. Pode passar por irmão Jones aqui. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bonito, hein? Olha que interessante. Quando nós clamamos ao Senhor, aqui ele está dizendo assim, clamem a mim, busquem a mim. Quando nós estamos passando por problemas, dificuldades na nossa vida, a gente tem a tendência a falar para o vizinho, a falar para os amigos de trabalho, né? Não é verdade, Marcos? Verdade. A colocar hoje qualquer sentimento, alguém está sentindo mal, vai no Facebook, coloca lá, sentindo-se mal, sentindo-se triste. Gente, nós temos um canal de comunicação direto com o Pai. Então, o Senhor diz assim, clamem a mim. É a mim que vocês têm que clamar. E outra coisa que eu quero falar, gente, eu já percebi que muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por tempestade, por tribulações, porque lembrando daquele episódio que os discípulos estavam dentro do barco, o vento começou a soprar, né? E Jesus estava dormindo, estava cansado, porque imagina o barco chacoalhando para lá e para cá, e ele não acordou, hein, Marco? E no meio da tempestade eles clamaram ao Senhor. Aí eu pergunto assim, eu começo a viajar na maionese e pergunto assim, peraí, se não tivesse vindo a tempestade e se o barco teria ido em paz, eles não tinham, né, clamado ao Senhor. Então muitas das vezes a gente clama ao Senhor, é necessário vir uma tempestade, alguma situação na nossa vida para a gente acordar, gente, e clamar ao Senhor, Senhor, nos socorre, Senhor, nos salva, porque o Senhor é um Deus presente. O problema é quando nós esquecemos disso. Então o que o Senhor está falando assim, clame a mim, e Ele é um Deus que responde um clamor sincero, igual o Marco acabou de falar aqui, gente. Não adianta nada a gente ter um ritual, fazer uma coisa mecânica, né? Aquela coisa automática, mas o coração não está colocado no Senhor. Para começarmos, nós servimos um Deus santo. Não adianta nada a gente vir em oração e continuar vivendo na iniquidade, porque a iniquidade é pecado. Deus conhece todas as coisas. Nós não servimos um Deus de pau, de madeira, de barro. Ele vai ficar ali no pedestal e a gente vai sair e Ele vai estar ali e não vai ver o que nós estamos fazendo. Deus é em nós. Deus está em nós. Então, é necessário servirmos a Deus, apresentarmos a nossa oração a Deus em verdade e em espírito. Eu já ouvi uma pessoa falar uma vez, um pastor, um homem de Deus, dizer que Deus não tem problema com o pecado, porque o pecado Ele perdoa se você confessar. Deus tem problema com o fingido, com o fingimento, com a hipocrisia, sabe? Porque hipocrisia, fingimento é tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete, né? E falar para Deus, Senhor, beijinho, te amo, tá aqui o meu dízimo, sou dizimista, sou ofertante, vou na igreja todo dia, mas o coração não está nisso, porque Deus conhece todas as coisas, gente. Então,
nós temos que confessar. Tem um pastor uma vez que falou, Marco, é melhor a gente confessar desejo, confessar tentação, do que confessar pecado. Muitas pessoas racham a cara e hoje não estão na igreja. Talvez você não está na igreja porque antes de tomar uma decisão, você não orou, você não falou com o Senhor. É igual Davi. Eu tenho, por exemplo, Davi, quando viu Batseba tomando banho, por que ele não chamou o sacerdote para conversar com o sacerdote? Vão perguntar a Deus o que ele acha de eu chamar a mulher aqui para eu dar uma conversada com ela no particular. Chamou um servo que não tinha nenhum conhecimento. Chamou, vai lá, manda, traz ela aqui que eu preciso trocar uma ideia com ela. Se ele tivesse chamado um sacerdote, se ele tivesse chamado um profeta, né? Se ele tivesse chamado Natan, que era o profeta da época, falando, Natan, eu estou vendo aquela mulher tomar banho lá, rapaz, bateu um negócio dentro de mim assim, e eu estou sozinho aqui no palácio, o que você acha, hein? Consulta o Senhor lá, né, Marcos? Nem precisa consultar, né? Porque a resposta é óbvia, mas consulta lá. Então, às vezes a gente está tão cego, ou às vezes as coisas estão dando certo e a gente acha que a gente não precisa de Deus. Verdade. Um outro exemplo de Davi é que todas as vezes antes das batalhas, se ele venceu ou se ele não foi batalhar, ele orava ao Senhor. Tem uma passagem bem interessante. Davi já tinha batido nos filisteus umas trocentas vezes, mas teve uma ocasião que ele foi guerrear contra os filisteus e ele orou ao Senhor e o Senhor falou assim, você não vai atacar pela frente, mas você vai atacar por detrás, porque Deus tem estratégia, gente. Então nós temos que sempre cultuar, como é que eu posso falar, disciplinar, né? Nos exercitar na oração, sem barganha, sem esperar do Senhor, porque nós muito vamos receber, porque o Senhor já sabe que nós precisamos. Então, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei. Olha que interessante. Então, durante a oração, Ele vai nos anunciar coisas profundas, mistérios de Deus que nós não sabemos. Mas como nós estamos num processo de transformação, nesse momento da oração, a gente vai ter essa revelação. Eu queria falar isso porque eu achei muito importante, Marco. Muito bonito. Eu nem comecei ainda a falar do que eu anotei aqui. Pegando um gancho aí nessa passagem de Jeremias, muito bonita, também anotei aqui. O Senhor disse assim, gente, vamos prestar muita atenção no que o Senhor disse, eu responderei. Esse vídeo aí, quem estiver me assistindo, quando eu falo protestante, gente, é todos evangélicos. Quem não é evangélico e que está assistindo esse vídeo, eu sou convertido há pouco tempo. Quando eu não era convertido somente ao nome do Senhor Jesus, eu fazia orações que não eram para o meu Deus. Fazia a oração do Pai Nosso, mas também fazia as orações consideradas orações ali, juntas ali. Fazia junto, né? Veja que não tem respaldo bíblico para esse tipo de comportamento. Aqui o Senhor está falando para orar para Ele. O Senhor é um Deus ciumento. O Senhor Jesus, quando falou ali para os discípulos ali, né, da questão da oração, veja que Ele não pediu para os apóstolos, nem quem iria ouvir Ele dizer aquilo, que era para orar por Ele. Em nenhum momento o Senhor Jesus pediu para orar assim em nome dEle. As orações são voltadas diretamente e somente ao Pai, como está escrito aqui em Jeremias, que o nosso irmão Jones acabou de ler. Então, vocês que fazem aquelas orações voltadas a intermediações, cuidado, gente. Cuidado, porque o nosso Deus, o Deus a qual você e eu temem, Ele é ciumento. E Ele exige uma devoção exclusiva. Entendeu? Então, cuidado para quem está me ouvindo agora, que não é evangélico, porque os evangélicos são orientados somente na palavra de Deus. Eles fazem orações somente ao Pai. Entendeu? Alguns usam o Pai Nosso como modelo, outros usam orações semelhantes, mas todas elas voltadas ao Pai. Entendeu? Vou passar por irmão Jones aqui. Eu queria ler em Efésios capítulo 4, versículo 5, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Olha, Deus é apresentado um Deus que é sobre todos, que é por todos e que é em todos.
Deus no princípio é sobre todos, Ele é soberano. Deus no princípio, Ele foi por todos, Ele foi pelo povo chamado. E depois da conquista, né, daquele véu que foi rasgado lá na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo derramado, Ele se tornou Deus em todos, porque é necessário essa habitação, como que se cumpriu na promessa de Joel, que no final dos tempos Ele derramaria do seu sangue sobre toda a carne. Então nós recebemos o derramamento do sangue de Cristo, então cumprindo o Deus em todos, e através da comunhão, que a oração é fundamental, uma oração de direcionamento, uma oração em que o Espírito Santo vem nos aconselhar, que o Espírito Santo vem nos revelando a sua palavra, que o Evangelho de Cristo ele vem cada vez mais sendo pregado no nosso coração, para que Deus se torna em todos. É necessário isso, a oração, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, casal que, vou falar de novo, casal que não tem a comunicação, o relacionamento é fraco. Mesma coisa o relacionamento com Deus. O cristão que não ora, o cristão que não tem a comunhão da oração com Deus, que é uma parte fundamental, né? Oração, leitura da palavra, meditação na palavra. Gente, o relacionamento é fraco. E nessa correria que nós vivemos, esse dia a dia, essa loucura, é fundamental nós disponibilizarmos, estarmos disponíveis para que Deus possa começar a ser em nós. O Deus em todos, ser em nós. Não é verdade, Marcos? Verdade. Isso é fundamental. Isso é um processo que acontece através da oração, através da comunicação com Deus. Né, Marcos? Pode falar aí, Marcos. Isso. Vou dar agora para vocês, gente, alguns exemplos de oração na palavra de Deus. Aí eu vou lendo aqui as passagens, lembrando que eu trago a minha colinha aqui para não... Questão de dinâmica, né? Para a gente não perder tempo aqui procurando, e vamos comentando em cima dos textos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, está escrito assim, ó, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, gente. Todo lugar. Lembrando que o templo somos nós. O templo, como está escrito na Bíblia, não é de edifício feito por mão dos homens. Então, às vezes nós não estamos aqui por causa da questão do coronavírus, aqui no templo, muitos irmãos não podem estar aqui, né? Pode sim estar em casa, fazendo as orações com o Senhor. Em todo lugar está escrito aqui, entendeu? Levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, gente, receberei. Ah, mas eu pedi um carro zero para Deus mês passado. Eu pedi para ir na balada lá com o fulano de tal. Eu pedi, às vezes, o que eu falei agora há pouco ali de pedidos supérfluos, entendeu? Outra coisa, a oração do Pai Nosso, gente, às vezes as pessoas estão desobedecendo ela. Por que desobedecendo? Vamos lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, a vontade dele, não a nossa. Às vezes o cidadão põe lá, viagem, cruzeiro, tal lugar, obrigado Deus. Fui lá na festa do, não sei aonde, lá, festa do Peão de Barretos. Obrigado, Senhor. Você só está consumando a sua vontade. Será que é aquela vontade do Senhor? Que você vive assim na distração, só na distração? Não estou querendo dizer que é pecado e errado você se divertir. Mas cuidado com a distração. Viver num caminho de evangelização não é só viver em distração. Então cuidado com a distração. Então vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou comentar essa passagem aqui, que eu até postei ela no meu Facebook, em relação à questão da pandemia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Lembrando, gente, que já venho falado várias vezes aqui no vídeo, a questão da dispensação. Nos nossos vídeos aqui. Lembrando que essa passagem aqui não se atribui à graça de hoje, tanto que está lá em 2 Crônicas, que é o Antigo Testamento, entendeu?
é uma passagem que ela se refere lá no passado, no povo escolhido lá do Senhor, entendeu? Mas muitos usou ela agora nas redes sociais para dar um ânimo para os irmãos aí na questão do coronavírus, né? Porque fala que sarará a sua terra, aquele que se converter e orar, né? Passar por irmão Jones aqui a palavra. Vamos falar dela. Em Mateus 6 diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O que Jesus está falando aqui remete a um povo que vinha, né, de uma forma, religiosa, de repetições. É igual nós viemos aqui e falamos antes sobre algo que é mecânico, nem sabe o que está falando, gente. Não é uma coisa assim com entendimento. E o Senhor aqui, Ele está reprovando esse tipo de comportamento na oração. E existe muitas pessoas também, principalmente no meio pentecostal, que na hora que está na frente da igreja ou no meio dos irmãos, né, Marco? Benevolente, longânimo e maravilhoso Deus. Gente, mas o coração não está naquilo. E Jesus falou assim: quando orares, não que a gente não possa orar, né, numa reunião, ou o pastor na frente, não estou falando isso. Mas tem gente que vive dessa maneira, gente, que ora para mostrar que sabe, cita versículo da Bíblia. Sabe o que eu estou falando, né, Marcos? Isso. Jesus diz num local de intimidade, sabe? Porque naquele local ali que você vai expressar realmente o que tem no seu coração. Você não vai precisar de falar coisas bonitas para os outros ouvir, né? Ou até parecer crente. Nossa, olha que oração, aquele cara é crente mesmo, hein? Deus vai falar assim, ó, não sabe nem o que está falando, né, Marcos? Então, no momento de intimidade, entrar no teu aposento e fechar a tua porta, é resguardar, preparar para Deus um tempo seu para que você, em verdade e em espírito, fale com Ele. Porque Deus reprova, né, esse negócio de falar muito, não é agradável a Deus. A oração tem que ser para Deus e não uma demonstração de conhecimento de palavras. A oração não pode ser formal ou algo decorado, mas deve ser feita em verdade e em espírito. Em João 4:24 fala assim, ó, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É a mesma coisa daquela declaração, você chegar para sua esposa, eu te amo, mas eu estou te falando isso só por causa que nós casamos. Então, para cumprir o papel de marido, para nós dar certo, né, eu vou falar que eu te amo, tá? Eu acho que a sua mulher não vai, né, Marco, gostar muito, né? E você talvez vai ficar sem janta, sem almoço, não é verdade? Ficar de castigo. Porque tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser do coração. E com Deus é dessa maneira, em verdade e em espírito. Amém? Ô Marco, pode falar. Dando sequência aqui, pegando um gancho que nosso irmão Jones disse, ali em Mateus 6, ali, é um exemplo perfeito de oração. Sempre quando você estiver em dúvida na questão da oração, pula lá para Mateus capítulo 6, ali inteiro ali. Por isso que eu comecei hoje o estudo aqui falando a oração do Pai Nosso, ela abrange muito mais do que parece ser, não é verdade? Isso. Primeira coisa, Pai Nosso que estás no céu. Opa, você já pensa aí, nós estamos orando a um Pai, um Deus que é Pai. E que Pai que não atende o chamado de seu Filho? Isso. Santificado seja o teu nome. Deus é santo, gente. Isso. E assim vai, sabe? Então a gente aprende na oração do Pai Nosso, ela abrange muito mais do que parece que é. Então é meditação na palavra. Verdade. Né? Pode falar. Veja que na oração ali do Pai Nosso, gente, o Senhor ali, ele está fazendo uma comparação do que é certo perante o que os fariseus faziam errado no templo. Por quê? Lá eles ficavam na entrada ali da sinagoga gritando em voz alta para todo mundo ouvir. Entendeu? Isso nos remete hoje 2020 você não vê tanto, mas no início da formação do protestantismo, com o pentecostalismo entrando no Brasil e outras igrejas, nós víamos aí nas igrejas alugadas um movimento bastante de gritarias. Hoje já não tem tanto, né, Johnny? Hoje não tem tanto, hoje as pessoas já viu, tem a questão da lei. Que moral que tem você que reclama do som de um vizinho
Aliás, eu falo assim, na moral, é o seguinte: que moral que tem, às vezes, um irmão reclamar, um pastor, que seja reclamar do som de um vizinho que está no mundo e o som que ele está incomodando hoje nas vizinhanças. Estava conversando com um irmão aí, na igreja dele tem instrumentos musicais, e ele estava lá afinando o instrumento musical dele. Aí chegou o pastor, que é mais instruído, e falou assim: ó, tá alto, nesse tanto de decibéis nós não passa. Porque tem uma fiscalização, se eu não me engano, de altura. Por quê? Para não incomodar os vizinhos. Entendeu? Paulo fala que nós estamos sujeitos às autoridades, às eminências. Sim, claro. Entendeu? Se a autoridade fala para você não fazer barulho, seguir as ordens, nós temos que seguir. Nós estamos debaixo da lei dos homens. Então veja que a oração de Mateus é uma oração modelo. E ela ali está mostrando que é certo do que os fariseus faziam errado. Que era aquela gritaria em praça pública, para todo mundo ver, em praça, na porta dos templos, gritando, né? Então veja que o que está escrito ali em Mateus é diferente do que eles praticavam. Pode falar, Diego. Eu queria também ressaltar um tema bem importante. Mesmo quando nós pedimos ao Senhor, nós o adoramos. Isso está na passagem de Jairo, está lá em Mateus 9,18, né? Que diz assim, ó: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ele viverá. Oração é uma forma de adoração, é igual o leproso, também tem a passagem do leproso. O leproso se apresentou ao Senhor e o adorou dizendo, está escrito na Bíblia, gente, o adorou dizendo, igual o Jairo: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. Quero ser limpo. Então quando nós oramos ao Senhor, nós o adoramos. E olha que interessante, já parou para pensar que durante a sua oração, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário a fé para iniciar um relacionamento com Deus. Quando o Jairo foi falar ao Senhor, ele pediu o socorro do Senhor, né, Marco? Isso. Aí o Senhor falou assim: eu irei e vou curá-la. Chegaram os servos de Jairo e falou assim: ó, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Olha que interessante, gente. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa oração, nós temos que perseverar. Talvez você tenha orado, né? Ah, Senhor, transforme meu marido, transforme os meus filhos, me abra uma porta de emprego, eu preciso de ser promovido, entendeu? Só que as circunstâncias acontecem, você desanima, você para, não continua, não é constante na sua oração. Não desista. O que o Senhor falou para Jairo: Jairo, não temas, creia somente. Ou seja, para de focar na desgraça, naquilo ruim que o povo está trazendo, nas notícias ruins, e creia em mim, ouça o que eu estou falando. Igual nós oramos aqui, clame a mim e responder-te-ei. Então a oração, gente, além de ser um instrumento de adoração, ela tem que ser constante, sabe? A gente tem que, como é que fala? Não é prevalecer, ser constante, ser teimoso, vamos falar assim essa palavra, teimoso em orar, sabe? Ainda que você está orando e você olha, a circunstância está piorando cada vez mais, não pare de clamar ao Senhor. Eu vou passar a palavra para o Marco, mas depois eu vou citar outra passagem que é do cego Bartimeu. Pode falar. Vou dar sequência aqui, gente, que eu estava dizendo, irmãos, no exemplo de orações. Salmos 66, capítulo 66, versículo 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, eu como pessoa, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que eu estava falando agora há pouco de orações não ouvidas pelo Senhor. Se você atender, eu quero passar a perna no colega no trabalho. Eu sou casado, mas eu quero aquela puladinha de cerca. Esses comportamentos aí de rebelião com o Senhor, de conduta desenfreada, o Senhor não ouvirá. Cuidado, hein? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 a 18. Regozijai-vos, significa alegrai-vos, né? Sempre, orai sem cessar, sem cessar.
E em tudo dai graças, tudo que acontece. Às vezes tropeçou, arrancou aquele tampão, dedão, graças a Deus que não foi o dedo inteiro. Graças a Deus, o senhor é bom mesmo, só levou uma tilanga ali do dedo ali. Meu Deus do céu. Porque esta é a vontade de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por que essa passagem é interessante em tempos atuais? Vou falar de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma. O que está afligindo hoje a sociedade? Covid-19. Então, fica a dica. Antes, as vossas petições, que é as orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graça. Bonito, né? Pode falar, John. Em Tiago, diz assim, gente, Tiago 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, ir-se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lança de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Na NVI está escrito assim, ó. O versículo 8. O homem que tem a mente dividida é instável em tudo o que faz. Por que eu estou falando isso? Porque sobre a oração. Eu já vi pessoas falar assim, eu estou orando pelo meu marido. Mas que marido, coisa ruim, viu? Eu estou orando pelos meus filhos. Ah, mas não tem jeito dos meus filhos. Ô, gente, então peraí. Por que você está orando? Né, Marco? Isso. Se você não acredita na sua oração, tem coisa errada aí. Quando aqui fala que aquele que tem mente dividida é como onda do mar, a onda do mar vai e volta. Vai e volta. Aquela pessoa que acorda, né, num pensamento, hoje eu vou andar no caminho do Senhor, e vai dormir só murmuração, mau pensamento, uma visão má sobre as coisas que aconteceram ao seu redor. Então aqui Tiago está nos alertando para essa condição. Para nós pedirmos a Deus e firmarmos nessa oração, gente, e não sermos movidos pela circunstância, porque isso aí detona o cristão, detona, né, Marco? Verdade. Só para terminar, Hebreus 11 diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Opa, peraí, então não quer dizer que eu, me movendo em fé do Senhor, estou habitando num território desconhecido. Não, a gente não consegue ver com os olhos da carne, mas eu espero no Senhor e sei aquilo que eu vou receber do meu Senhor. Não é que eu estou orando aí, gente, estou falando com Deus, estou me apresentando, né, na presença de Deus sem saber o que vai acontecer. Eu sei que o melhor vai acontecer para mim. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra. Com os olhos carnais, com os olhos da carne, eu não consigo ver, ainda que as circunstâncias, as condições exteriores são contrárias. Mas a palavra do Senhor é o meu norte, é ela que me direciona, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. NVI está escrito isso. Pode falar, Marco. Gente, pegando uma sequência aqui com o nosso irmão Jones, saindo um pouco fora da questão do assunto de oração, já vem vários vídeos que nós aqui vem falando da questão NVI, outro vídeo aí eu falei NTLH. Para quem não entende, às vezes nós passa um pouco, John, do conhecimento do telespectador ali. NVI significa Nova Versão Internacional. Fizeram aí um estudo aí entre irmãos aí, isso aí é no mundo inteiro, hein? Por isso que chama internacional. E criaram essa tradução. Lembrando que ela é boa para data show. O que é data show? Pôr assim no culto para as pessoas verem, porque ela é de rápido entendimento, entendeu? Ela não fica dançando tanto a língua portuguesa ali, igual muitas ali. Dançando assim, eu falo assim, dando voltas. A NTLH já é para leigos. Cuidado, gente, leigo não é burro. Cuidado, às vezes você fala para a pessoa que é leiga, leigo não é burro, é leigo de quem não tem conhecimento. Então, para a pessoa que não tem muito estudo, que estudou ali até a 5ª série ali, a NTLH é uma boa orientação. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, entendeu? Mas para quem, eu aconselho, sempre o conselho final é o seguinte, tem palavras que eu falei aqui no último culto, que foram trocados amor por caridade na NVI.
Então, não é tudo não, mas tem algumas coisinhas que vocês têm que averiguar na RC. Que é RC? João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. E tem a RA, que é a Revista Atualizada. Então, a melhor Bíblia hoje para os nós que somos evangélicos estudar é a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a RC, Revista Corrigida. A RA teve algumas alterações no Antigo Testamento, ali, algumas coisinhas, algumas palavrinhas, mas ela não... A RA e a RC, a Fiel também é boa, entendeu? Então, para quem não entendeu aí, a questão que nós falamos aqui de sigla aqui, eu acho que eu expliquei bem aqui. Vamos lá, continuando o que eu estava falando sobre oração. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor em todos os que o invocam. Aleluia. Amém. Mas em verdade. Em verdade, gente. Então, resumindo, se você faz aí aquela invocação mista, aquela invocação meia boca, cuidado. Tem que ser de coração. Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai. Olha lá, palavrinha bonita, hein? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bonito, né, John? Pode continuar. Bonito. Romanos 8,14 diz assim, gente: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha que interessante, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez. Essa palavra outra vez, ela nos leva a termos o conhecimento que nós estávamos numa condição de escravos. Estávamos debaixo da ira de Deus, mas o Senhor, que é o Deus de misericórdia, Ele se apiedou de nós, nos tirou dessa condição, nos tornou seus filhos e nos deu o seu espírito de liberdade. E olha que interessante, e hoje nós podemos clamar Abba, Pai. Jesus falou assim: vós sendo maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Ele estava falando sobre pedir, sobre oração. Então essa é a orientação que nós temos. Abba, Pai é uma expressão bíblica derivada do termo com origem no aramaico, Abba, que significa o Pai, meu Pai. Então nós temos essa condição hoje, gente, de clamar ao Senhor: Pai Santo, ô meu Pai, eu me coloco diante de Ti, Papai, preciso. Então nós temos esse canal de comunicação através de Cristo, gente, ao Pai. Não é verdade, Marco? Verdade. Pode falar aí, Marco. Pessoal, eu acabei não dando sequência aqui no que eu falei agora há pouco, sobre a questão das traduções. Lembrando que tem essas várias traduções, mas a palavra não encontra erro, hein? Não tem erro. Mas eu vi lá, acabei de provar aqui no último vídeo, né, Johnny? Lá em João, que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho para quem crê nele seja salvo. Depois você vai lá em 1 João, né, capítulo 5, se eu não me engano, que fala assim: não amais o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Gente, parece uma contradição, só parece. Numa passagem fala que é para amar as pessoas, no outro fala que, no sentido assim de amar, não ameis o mundo, no sentido de material, né? Como eu disse, né? Então não há contradição. Outra coisa, eu ouço muitos irmãos protestantes, que são os evangélicos, falar que a Bíblia católica ela é corrompida. Gente, cuidado com o que vocês estão falando. O Códex Vaticanus é uma das melhores tradições que tem. Qual que é o problema? Por que o evangélico não estuda nessa Bíblia? Porque ali contém 7 livros apócrifos. O que significa apócrifos? São livros que foram acrescentados, se não me engano, meados de 500 anos depois, né, da formação do... Isso é uma história tão grande, gente, que eu estudei isso aí, se eu ficar falando aqui, sai do foco. Então, se vocês pegar o capítulo de Timóteo, o capítulo de Mateus, na Bíblia Católica, ele é perfeito, igual na João Ferreira de Almeida. Que tem alguns livros, que são 7 livros, que são considerados acréscimo, que vocês aí não vão evangelizar hoje na graça. Dando sequência hoje no... lembrei, tem a King James também, né? Muito boa, só que aqui no Brasil ela não é tão conhecida. Você fala de King James para alguns irmãos e fica boiando, entendeu? Muita gente não conhece, que é uma excelente tradução. É o Rei King James. Isso. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos
Olha só, pedirmos algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Segundo a vontade dele, não a nossa. O que eu falei agora há pouco na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, Pai. A sua, não a nossa. Às vezes você faz um pedido a Deus, você acha que é o melhor. Você acha que aquilo é melhor para você, mas você não sabe o que é bom para você. Só Deus que sabe. Às vezes você bate a perna, bate o pé aqui, cai ali, machuca a perna ali. Deus evitou que você sofresse um acidente ali na frente. Ele te segurou aqui de uma boa forma. Entendeu? São os caminhos tortuosos que só Ele conhece. Entendeu? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 5, admoesto-te, pois que se façam orações por todos os homens. Todos os homens. Às vezes você vai aí na sua casa, liga o Jornal Nacional e fica assim com o dedinho, ó, vagabundo. Esse presidente é vagabundo. Esse deputado é vagabundo. Eu já presenciei isso aí com um parente, gente. Eu já fiz isso. É vagabundo, é pilantra. Devemos orar por todos os homens. Apesar de você não gostar de quem está no comando aí, é o seguinte, Paulo fala que devemos orar pelas potestades, eminências, autoridades na terra, gente. Devemos orar por eles, entendeu? Não criticar. Então, se você critica uma autoridade, automaticamente você está criticando Deus, porque Deus, Ele permitiu que aquela autoridade estivesse ali. Aí do outro lado você está falando assim para mim, Marcos, você está falando isso aí por conta, você está falando isso aí de ideia sua. Quer que eu te prove na Bíblia? Vamos lá então, na crucificação do nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus esteve perante Pilatos, ele como seguindo a escritura do Antigo Testamento, né, ele foi como ovelha calada, ovelha muda, não respondia a Pilatos em certa parte ali. Aí Pilatos disse assim para o nosso Senhor, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar e te prender, te prender? O que o Senhor respondeu a ele? Tal poder tu não terias se alguém de cima tivesse lhe dado. Essa é uma prova cabal. Pilatos era uma autoridade. Ele só estava ali porque o Senhor assim quis. Muito bonito, né? Pode continuar. Bonito. É interessante que às vezes você está falando de a gente pedir a Deus a vontade do Pai, né? Então uma passagem na Bíblia, eu não me lembro, talvez eu falando você vai se lembrar e me falar. Diz assim, ó, o herdeiro enquanto criança de nada difere do servo. Olha que interessante, gente. O herdeiro, ele não pode tomar posse daquilo que é dele porque ele é criança. Então, tem muitas coisas que Deus já conquistou na cruz. Jesus, quando disse assim, ó, está consumado, a nossa conquista na cruz já foi efetivada. Nós, às vezes, não tomamos posse daquilo que é nosso por falta de maturidade espiritual. Então, se o herdeiro, sendo criança, ele não difere nada do servo, é necessário ele crescer para tomar posse daquilo que é seu, igual o meu filho. O meu carro é dele, só que ele não pode dirigir, por quê? Porque ele não tem maturidade espiritual para isso. Então é necessário a gente crescer espiritualmente na presença de Deus para que possamos tomar posse, gente, daquilo que é nosso. É interessante, às vezes a gente está pedindo algo para Deus, estamos clamando ao Senhor por algo, mas é necessário conhecimento, crescimento, maturidade espiritual. Verdade. Olha que interessante, eu queria ler aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz assim, ó, você vai lembrar, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. Nós falamos muito da graça do Senhor Jesus Cristo, né, Marco? Falamos muito do amor de Deus, mas pouco falamos da comunhão do Espírito Santo. É essencial o cristão ter a comunhão com o Espírito Santo, gente, porque Deus mandou, Jesus trouxe e o Espírito Santo, ele ministra, ele administra as coisas de Deus em nossa vida. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de nós. Então tudo que nós precisamos em relação à vida eterna, né, está dentro de nós. Então nós temos que parar toda essa loucura em oração, em meditação na palavra, acessar isso que está dentro de você. Gente, isso é simples, não é um mistério, não é uma coisa assim impossível para nós, só que é
De glória em glória, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor vem nos aperfeiçoando para que possamos cada vez mais nos achegarmos nele. É igual o rio de Ezequiel, aquela passagem de Ezequiel que ele tem a visão do rio que sai do trono do Senhor e ele começa a andar nesse rio, água sobre os tornozelos, água sobre o joelho, água sobre os lombos e água que só vai a nado. Esse rio significa o rio da intimidade com Deus. Né, Marco? Enquanto a água está na cintura ou nos lombos, ainda nós temos o controle porque o pé está no chão. Mas a vontade de Deus é que possamos estar, né, submergidos numa condição que o Senhor esteja no controle. Por quê? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. O Senhor tem pensamentos sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando, o fim que vocês estão desejando. Essa é a vontade de Deus. Deus tem pensamento, planos sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Para ter acesso a isso, é necessário nós termos uma relação, uma intimidade, uma condição de comunhão com Deus, através da oração e da palavra de Deus, né, Marcos? Não tem outra forma, não existe outro meio. Verdade. É oração e palavra. E obediência. Verdade. Pode falar aí, Marcos. Ô, Jones, dando uma sequência, eu tinha esquecido que eu fiz um acréscimo aqui na questão do 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 5. Ali fala, admoesta-te, pois, que façam orações por todos os homens, aí dá sequência naquilo que eu falei, na questão das autoridades, pelos reis e autoridades, porque isso é agradável a Deus. Se você orar, olha, você não vai gostar do que eu vou falar agora, você que não gosta aí da chapa 17 aí, né, que tá aí, né, agora, né, Bolsonaro. É agradável a Deus que você ore. Não estou querendo dizer, gente, que eu sou partido tal, estou querendo dizer sempre na palavra de Deus. Se fosse aí o 13 aí, né? Se fosse o 13, eu tinha que orar pelo 13. Agora o 17 você tem que orar por ele, porque ele é uma autoridade. Se vencer o mandato dele daqui a 2 anos, não sei, acho que 2022 vence, né? O próximo que entrar, você tem que orar pelo próximo. Temos que orar. Como eu orei por todos os presidentes que passou. Não é só presidente, é governador, prefeito. A gente tem que orar pelo nosso governo, pelo prefeito aqui da nossa cidade, tem que orar, porque eles são nossos governantes, entendeu? Porque é agradável a Deus que você faça isso, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o conhecimento da verdade aqui, ó. Tem pessoas aí que se diz irmão, gente, e ó, sarrafo aí, deita a língua aí no político. Você tá quebrando aqui 1 Timóteo capítulo 2, infelizmente. Tiago capítulo 1, igual o Jones comentou aqui, Tiago capítulo 1, né, versículo 6, peça, porém com fé, não duvidando. Eu vou pedir, será que Deus vai atender? Mas é muita coisa, hein? O que é muita coisa para Deus? Meu Deus, você já ouviu isso, hein? Duvidando, então cuidado, gente. Marcos capítulo 11, versículo 25, e quando orar, perdoai se tem algo contra alguém, igual na questão da ceia, né? Se você tiver algo contra o seu irmão, você não está discernindo ali a ceia, você não está no caminho certo, o que você está fazendo não está certo, não. Entendeu? Tem que orar, perdoar o seu irmão para ter comunhão com o Senhor, para estar tomando a ceia do Senhor, entendeu? Perdoar. Se tem algo contra alguém, se tem algo contra alguém, para que o Pai perdoe as vossas ofensas. Por quê? Você não gosta do fulano, mas você está pedindo a Deus, sendo que você também é um pecador, está jogando pedrinha na terra dos outros, sendo que terra de vida, então cuidado, né? Tiago capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ponto de interrogação. Está aflito? Tem alguém aflito do outro lado aí? Ore. Aleluia. Está alguém contente? Cante louvores. Bonito, né? Bonito. Pode continuar, Johnny, que eu estou acabando já. Pode. Eu vou dar sequência aqui para o meu final, né, Johnny? Nós estamos aproximando do final. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, pois se vós, sendo mal, cuidado, gente, que nem eu estou falando, é a palavra de Deus, porque nascemos pecadores. Deus olhou de cima para baixo, não viu um só justo. Não viu um só justo. Aí está falando aqui, pois se vós, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai àquele que vos pedirdes, que ama a todos, né? Verdade. Muito bonito. Ponto de interrogação de novo, está perguntando. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiais
em oração. Estamos vendo aí a questão aí do corona e outras coisas aí que nós nunca tínhamos visto antes, né? Ano passado, 2019, foi um ano muito trágico, aconteceu muitas tragédias no nosso país. Estamos vendo coisas aí que... eu sou novo, eu nunca tinha ouvido falar de peste de gafanhoto aqui no país, encostou aqui no sul. Então, estamos vendo coisas aí que antigamente nossos antepassados não via. Então, muito cuidado. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração, gente. Como exemplo de Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, que é oração, por causa dos seus cobradores aí, né? E conheço as suas dores. Gente, isso aqui é um leve puxão de orelha. Aquela pessoa que fala assim, eu já pedi faz uns 10 anos atrás para Deus um negócio aí, até agora, ó. Eu já pedi para Deus... Outra coisa aí já faz... Gente, lembrando que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o tempo do nosso Senhor é diferente do nosso tempo. Se eu não me engano, 1000 anos para o homem equivale a um dia para Deus, se eu não me engano. Né? Tem uma cronologia aí na Bíblia que eu não lembro que livro está. 1000 anos para Deus então, veja o exemplo desse povo que ficou 400 anos ali pedindo, orando, porque o Senhor fala assim, e eu ouvi o clamor do meu povo, né? Só que demorou 400 anos. Aí você pode pensar assim, mas é muita gente até morreu. Lembrando que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não cabe a nós julgar. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Quando eu era motorista de ônibus, depois eu cheguei a ser líder e eu saí desse serviço, hoje eu estou em outra profissão. Eu pedia, dirigindo o ônibus, eu pedia, Deus, eu tenho já um conhecimento bom. Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que os outros, mas eu tenho um conhecimento já mais ou menos da Bíblia. O senhor não pode me usar aí para... Eu nem confessei isso aqui para o irmão de ônibus, estou confessando agora. Se o senhor quiser me usar aí de alguma forma para divulgar esse conhecimento, né, para as pessoas, eu estou todo ao seu dispor, vai ser uma benção. E eu esqueci desse pedido que eu fiz. Esse pedido tem quase 10 anos. Eu fiz esse pedido. Se eu não me engano, tem uns 8 anos. Então eu tenho que fazer as contas certinho. Aí, o que aconteceu? Um belo dia aqui no culto do nosso irmão John, ele me convidou para estar aqui, nessa cadeira aqui, do lado direito dele aqui, essa dupla aqui, né? E olha só, gente. O meu pedido que eu fiz lá atrás, eu tinha até esquecido do pedido, ele foi atendido só agora. Glória a Deus. Porque era o tempo de Deus. O tempo dele era para ser agora, não lá atrás. Passar a palavra para o Jones, que já deu a nossa hora já. Bom, gente, para finalizar, eu gostaria de falar novamente da oração, né? Porque eu meditei e coloquei aqui. Oração é clamar a Deus, buscar, suplicar, pedir ajuda, agradecer, receber direcionamento, intimidade, conhecimento, confessar, dizer a Deus o quanto Ele é importante para você, receber em seu espírito a revelação da palavra, para se ter o conhecimento necessário para tomarmos posse do que foi conquistado na cruz através do sangue de Jesus. Bom, gente, a gente já está chegando, né? Se aproximando do final deste vídeo. É muito importante você assistir o vídeo inteiro, mesmo que você assista em partes, mas assista até o final, porque isso vai te dar um entendimento amplo da mensagem que nós estamos tentando passar para você. Então, você quer falar alguma coisa? Eu só queria encerrar por aqui, encaminhar o pessoal para os nossos vídeos. Isso. Lembrando que às vezes vou fazer uma analogia aqui, às vezes nada a ver, mas vocês vão entender. Às vezes vocês vão na casa de um parente, comem uma comida, às vezes você não... tá um pouco sem sal, tá um pouco... Gente, come aquela comida com gosto, igual esse evangelho que nós estamos passando para vocês. Ouve ele com gosto, sabe por quê? Do mesmo jeito que às vezes o parente ficou esquentando a barriga no fogão, e eu fiquei com as costas doendo no computador lá, fazendo isso aqui 2 dias, mas eu não estou reclamando, porque tudo é para a glória do meu Senhor. Aleluia. Eu fiz um resumão na Bíblia inteira, para chegar até vocês esse conhecimento sobre oração. É só uma folha de papel, mas isso aqui levou um bom tempo, com carinho, com paciência, para levar a palavra do Senhor para vocês aqui. Tanto o Jones, também o irmão Jones, ficou ali no computador também um tempão, imprimindo essa folha. Então, aqui é a soma de 2 trabalhos aqui, do nosso irmão, meu e do nosso irmão Jones. E como está escrito na Bíblia,
que nós diminuamos, né, Johnny? Nós se diminuímos aqui e o Senhor seja cresça, elevado. Exatamente. Bom, é isso aí, né? Como o Senhor diz, antes de finalizar, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então nós oramos a Deus que essa palavra ela entre no seu coração, que você abra o seu coração para o Senhor entrar através do seu Espírito e levar salvação até você, a salvação até a tua casa e os seus familiares, que a paz do Senhor, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém, irmãos. Fica com Deus, até mais. Fica na paz, irmãos. Tudo de bom para você. Amém. Amém.